Não é só no cinema e na literatura que existe a ideia de um conteúdo que é um pouco mais avançado, um conteúdo que é considerado cult. Nos quadrinhos também tem essa mesma ideia, e eu posso ressaltar o selo Vértigo da DC, que é um selo que nasceu lá nos anos 70, nos anos 80, e traziam quadrinhos um pouco mais avançados, para um público mais adulto. Lá, se eu não me engano, inclusive teve as revistas do Watchmen, que hoje é considerado um clássico. E também teve o quadrinho que é muito importante, que a gente vai conversar hoje sobre a sua adaptação, que é o Sandman. Quadrinho esse que veio lá em 1988 e trouxe a ideia do sonho, uma entidade dos eternos que cuidava dos nossos sonhos e dos nossos pesadelos e de toda essa ideia onírica. A adaptação dessa obra foi muito comentada por diversas vezes, teve projeto que começou e não terminou, teve projeto que quase chegou até nós e enfim chega em nossas mãos em 2022 pela Netflix, esse projeto prontinho, bonito e com 10 episódios. Vou contar para você se valeu a pena, quais foram os quadrinhos que eles trouxeram para adaptação e quais são os quadrinhos que eu acho que eles podem adaptar futuramente. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante cada inscrito por aqui. Curte esse vídeo se você gostou desse conteúdo e compartilhe com os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo também. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e sejam bem-vindos também à crítica do Sandman. Série essa que eu estava com muita expectativa, eu já tinha lido um quadrinho ou outro lá no passado, não vou dizer pra vocês que eu sou um fã do Sandman, que não é verdade, pelo fato de que ele é um conteúdo, assim como adulto, um conteúdo caro. É importante dizer que esse quadrinho foi criado pelo Neil Gaiman, que é considerado com toda certeza um dos grandes mestres das HQs. Ele também tem livros lançados, tem o Oceano do Fim do Caminho, se eu não me engano, e outras obras. Tem uma obra dele que eu li que eram de contos, que eram muito interessantes, então é o cara que tem uma mente brilhante. E eis que essa é com toda certeza uma obra que é a obra referenciada dele, pois aqui a gente vai conhecer a história do Morpheus ou do sonho, chame como você quiser, afinal essa entidade tem diversos nomes e é uma das grandes entidades dos perpétuos, que são grandes deuses ou grandes entidades que cuidam da Terra e das nossas sensações, dos nossos sentimentos e daquilo que a gente ambiciona. Eis então que o sonhar é uma dessas entidades muito onírica, ele cuida de todo o ambiente do sonho, de toda a questão do pesadelo, e não só no sentido do sonho quando você dorme, no sonho daquela coisa que você ambiciona. Então é na figura dele que a gente tem toda essa ideia da propensão ao sonhar. Eis que um dia, como qualquer outro, essa entidade é aprisionada por um humano que tenta fazer uma espécie de ritual. E é assim que começa a primeira parte da nossa história, com o sonhar preso por diversas décadas e décadas, enquanto tenta buscar uma saída e enquanto o mundo colapsa ao seu redor. Afinal, a gente está vendo a ideia de um mundo sem sonhos. Essa história é adaptada de um quadrinho inicial do Sandman chamado Prelúdios e Noturnos, e aqui a gente vai ter essa história das consequências do sonhar aprisionado. A gente também vai conhecer outros personagens que habitam nesse universo tão fantástico, como a morte, também vai conhecer o personagem do desespero e um dos personagens mais interessantes da série que eu considero, que é o Corinto, um pesadelo que acaba saindo pela tangente junto com esse feitiço e chega na Terra para trazer toda a desgraça e todas as suas maquinações. Ele é um personagem muito importante, que inclusive estará na segunda parte da história. Essa história do quadrinho Prelúdios e Noturnos vai até o episódio 6, sendo que no episódio 5 a gente tem toda a finalização do arco, toda a finalização dessa história, e no episódio 6 a gente tem uma espécie de extra, que aqui vai contar de uma excursão da Morte, que é a irmã mais conhecida e mais simpática ao sonho, a Terra. Afinal, a Morte tem essa ideia um pouco mais humanitária de visitar a Terra de tempos em tempos, para ver como que é a nossa vivência e para tratar os seres humanos como indivíduos. Então eis que a gente tem essa viagem, essa excursão, e a gente tem uma história bem bonitinha, parecida com aquelas histórias do Homem-Aranha, que não tem muito a ver com a cronologia, mas são só para humanizar o personagem. É a partir do 7º episódio que a gente entra num novo quadrinho, que é a Casa das Bonecas, e vai aqui até o 10. E nessa ideia a gente vai conhecer uma história um pouco mais viajada, história essa que eu acho que o pessoal não gostou tanto, eu também não gostei no início, e que conta a ideia de uma menina que é um vórtice.
um vórtice seria uma espécie de entidade que suga todos os sonhos. É uma ideia tão complexa que até agora eu não entendi direito o que ela faz. Eu sei que ela pode ter um controle muito maior que o próprio sonho. Eis que o sonho então descobre o nascimento dessa vórtice, que é uma coisa que acontece em gerações muito distantes, então não é uma coisa muito corriqueira, e ele precisa tomar cuidado para que ela acabe não destruindo as realidades. E ela começa de fato a fazer com que sonhos comecem a acontecer, que as barreiras do sonhar com a realidade comecem a ser quebradas, e eis então que ela também começa a chamar a atenção de outras entidades e de outras pessoas, inclusive do tão maravilhoso Corinto, que vai tentar trazer ela para si, para que ela seja amiga dele nos objetivos tão sinistros que ele vai desenvolver. Essa então é a minha sinopse geral. Claro que tem muitos outros personagens que aparecem, muitas outras situações, mas eu vou dizer para vocês quais são as minhas percepções. Aqui a gente vê um trabalho incrível, tanto de design de produção e tanto na questão da adaptação também, que foi muito fiel aos quadrinhos. Então, se você viu esses quadrinhos originalmente, você vai ver que as histórias são muito parecidas. Inclusive, teve até reclamação dos brasileiros no Twitter que o Neil Gaiman foi lá responder pelo fato de que não houve grandes diferenças. Os personagens são muito próximos, só uma coisinha ou outra que acabou mudando, mas coisa essa que não foi tão drástica para a história. Aqui a gente tem uma história de muita qualidade, na verdade 3 histórias. A primeira eu achei uma ideia muito genial, que é essa ideia do sonho aprisionado, do que poderia acontecer se as pessoas parassem de sonhar. Uma ideia muito interessante que inclusive me lembrou um livro do José Saramago, que é Intermitências da Morte, do momento onde a morte para de matar as pessoas e decide tirar uma folga. Então tem toda essa ideia do que poderia acontecer, achei muito interessante. Nesse segundo tomo, que é essa ideia da Casa das Bonecas, eu vou dizer pra vocês que ela começa meio morna, essa ideia do vórtice eu não consegui entender direito, ela é meio complexa, e também quando eu entendi uma parte dela, pelo menos, eu não achei tão interessante assim, só que conforme vai desenvolvendo esse episódio, algumas outras coisas são interessantes. Então a gente conhece um pouco mais dessa parte lúdica do universo do sonhar, do modo como é a criação desses sonhos, a criação desses pesadelos. Isso deixa de certa forma a obra mais rica. E aqui eu vou dizer para vocês que tem muito universo a ser explorado. Afinal, esse quadrinho que nasceu lá em 1988 tem 75 edições, e dessas 75 tem pelo menos 7 grandes arcos, que é essas histórias que a gente está vendo. Então tem muita coisa a ser desenvolvida, muito personagem, e o sonhar abre espaço para uma grande liberdade poética. Vou dizer para vocês o que eu acho que pode vir a ocorrer nas próximas temporadas. Afinal, esse finalzinho aqui deu um grande gancho, que é a ideia do Desejo fazendo uma armadilha junto com o Lúcifer para acabar com o Sandman. E um quadrinho que lembra um pouquinho essa ideia são a Estação das Brumas. Quadrinho esse é onde o Lúcifer vai descer para o inferno para buscar uma amada que ele tinha no passado e deixou aprisionada. Personagem essa que inclusive aparece na primeira temporada como aquela moça que está entre as grades e pede perdão para ele. Então nesse quadrinho ele volta para resgatá-la, e quando ele chega lá ele encontra Lúcifer, que entrega a ele a chave do inferno e diz que não quer mais trabalhar ali. Então ele toma um salvo-conduto, ele assina a carteira da CLT e vai embora. E é a partir desse momento, que claro é um grande plano, ele acaba percebendo que as coisas não são tão simples e várias coisas começam a ocorrer quando ele toma conta do inferno. Outra coisa que eu ouvi falando que pode ser que ocorra, que é a adaptação de um arco chamado Um Jogo de Você. Arco esse que eu não li ainda, mas eu não fiquei muito interessado. Tem um personagem que aparece nesse segundo tomo, que é a Casa das Bonecas, que é uma personagem que nos sonhos tem uma ideia meio que voltada a princesas, a magia, que ela anda com um bicho muito grande, que parece um leão misturado com uma lontra, uma coisa bem viajada. E esse quadrinho, Um Jogo de Você, seria focado nessa personagem, numa ideia de que ela ia voltar para esse mundo dos sonhos que ela mesma criou, para tentar salvar a Terra de algum grande mal, que eu não entendi direito o que é. Vou ler o quadrinho, se eu ler o quadrinho eu trago para vocês a minha sinopse, mas eu não fiquei muito curioso, porque pelo que eu entendi, o Sandman não faz parte dessa história na grande maior parte, ele vai só iniciar e finalizar essa saga. Então eu acho que não é muito interessante, vai parecer uma história muito jogada dentro de toda a franquia. Mas se você ainda não viu essa série, vale muito a pena, corra, são 10 episódios maravilhosos, de uma boa fantasia, cercado de mistério e terror em alguns momentos. Não tem nada a ver com essa ideia mais lúdica do Lúcifer, que inclusive é outro personagem criado pelo Neil Gaiman, só pra você ter uma ideia da mente genial que é esse cara, mas aqui a gente vai ver uma coisa mais adulta. Finalizo então minha crítica agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Caso você tenha dicas de outras séries que você gostou, que você queira que eu assista, escreva aí embaixo, assim como filmes, livros e qualquer outra indicação, que eu sempre leio os comentários com muito carinho por aqui.